Antes, vou pedir pro nosso amigo do teclado ficar ali com a gente um pouquinho. Mas antes da gente dar início, queria dar um recado para vocês. Não sei se vocês viram nos nossos grupos, no Instagram, mas no dia 17 de maio, a gente vai ter uma ação, que é a doação de sangue. Quem aqui está sabendo? Quem não estava, está sabendo agora. Dia 17 de maio, às 10 horas, lá na Fundação Hemocentro de Brasília. Se você quiser mais informação, pode falar com a Luísa. A Luísa, a nossa líder das ações sociais aqui do Relive. E precisa preencher um formulário, né, que está lá no grupo do rolê. Provavelmente também vão colocar o link lá no nosso Instagram. Pedir para o pessoal colocar. Então você que pode, não deixe de participar disso. É muito bom a gente estar servindo fora das quatro paredes, pessoas que precisam. A gente, há pouco tempo, também participou de uma ação junto com o Hebron. Quem é que estava na ação junto com o Hebron? A galera da família estava lá. E como é incrível você poder ministrar a vida das outras pessoas lá fora. Porque, sabe, o que eu acredito muito é que aqui a gente experimenta um amor bem específico de Deus. Um amor incrível de Deus. Mas quando você vai lá para fora e você encontra pessoas em situações totalmente vulneráveis, é tão nítido o amor de Deus nas ruas, porque a gente às vezes acha que aquelas pessoas, por não terem a consciência do amor de Deus, o amor de Deus não está ali, mas é muito pelo contrário. E eu falei para o pessoal da família, eu falei assim, cara, a gente precisa, para aprender a viver de fato, 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, a gente precisa sair das quatro paredes e ir buscar essas pessoas, e levar o coração de Deus para essas pessoas. Então, quando tiver uma ação, quando tiver algo assim, não deixe de participar. Porque a gente recebe muito mais do que a gente entrega. A gente vai com o coração para doar, mas pode ter certeza que existe uma recompensa para aqueles que vão lá para fora manifestar o amor de Deus de alguma forma. Isso é incrível. Então, fica o convite. Doação de sangue. Qualquer dúvida, pode mandar lá no Instagram, pode ver lá no grupo do rolê. Tranquilo? Beleza. Mais algum aviso? Não? Então vamos. Eu queria que nesse primeiro momento a gente começasse a ampliar a nossa consciência do que está acontecendo aqui. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, e você talvez tenha visto lá no nosso Instagram, nas nossas divulgações. E o tema dessa mensagem de hoje é Vinde às águas. Vinde às águas. Semana passada o pastor Jeff trouxe uma palavra incrível sobre águas profundas. O pós-imersão, a gente já estava ali mergulhando, mas a gente foi para um lugar ainda mais profundo. E hoje eu acredito que o Senhor está nos levando para um lugar da consciência dessas águas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que acontece quando a gente aceita esse convite de muitas vezes nos molhar nas águas do Espírito, nos molhar nas águas que fluem do trono de Deus, nos molhar nas águas que o Senhor está liberando sobre nós. O que nós recebemos quando nós aceitamos isso? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos por mais um instante. E você se conectar um pouco mais. Você que pode, fecha os seus olhos. E eu queria que agora você permitisse o Espírito Santo te conduzir a essas águas. Sabe, o Espírito Santo, ele também pode falar através da nossa imaginação. Os nossos pensamentos, nós temos a mente de Cristo, então, nesse momento, permita o Espírito te conduzir às águas. E eu te pergunto, o que você consegue ver? O que você consegue ver nas profundezas das águas? Sabe, os grandes tesouros, a maioria deles estão escondidas no lugar mais fundo do oceano. Grandes tesouros que caíram e foram perdidos, eles estão nas profundezas das águas. Sabe, é num lugar mais profundo das águas que nós encontramos
um mundo de beleza desconhecido. Se você já teve a oportunidade de mergulhar, você sabe que é lá embaixo que você vê os corais, é lá embaixo que você vê os peixes mais raros, é lá embaixo que você encontra uma vida que só as profundezas podem nos mostrar. Então a minha pergunta é: o que existe na profundidade das águas que o Espírito está te convidando a ir hoje? E sabe, isso que passou na sua mente pode ser lindo, incrível. Mas será que nesse momento você pode pedir para o Espírito Santo te levar a novas águas? Eu não vou fazer uma oração para conduzir você, mas você pode ir até esse lugar. Então, com seus olhos fechados, olhando para Jesus, olhando para o Espírito Santo de Deus, comece a pedir para Ele qual o lugar que você quer ir nele hoje. E sabe, a palavra que eu tenho no meu coração é que o Espírito Santo, Ele vai respeitar o nível que você quiser hoje. Se você quer permanecer no raso, tudo bem. Ele vai te respeitar. Se você quer ficar com águas nas cinturas, tudo bem, Ele vai te respeitar. Mas sabe, se você deseja ir mais profundo e aceitar o convite, vinde às águas. Venha para esse lugar desconhecido por você, mas totalmente preparado por mim. O Espírito vai te levar a esse lugar. Espírito Santo, hoje nós te entregamos o trono desse lugar. Hoje nós não queremos apenas protocolos ou um padrão. O Senhor tem liberdade para fazer o que quiser. Se o Senhor quiser trazer as pessoas durante a ministração aqui para frente, se o Senhor quiser dobrar as pessoas aqui essa noite, se o Senhor quiser durante a ministração colocar as pessoas de joelho, entendendo que é esse lugar de profundidade, tudo bem. Nós estamos debaixo do seu senhorio, nós estamos debaixo da sua liderança. Então hoje nós nos abrimos para você e te convidamos, Espírito Santo, venha nesse lugar, de uma forma que nós ainda não experimentamos, de uma forma que nós ainda não vivemos, e tudo que for liberado desse altar, atinja o nosso coração, não como um peso, mas como uma responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém. Pode abrir os olhos. Eu estou com muita expectativa com o que Deus vai fazer aqui hoje. Estou com muita expectativa desde que eu estava preparando essa palavra e a passagem que a gente vai passar hoje aqui. A passagem que a gente vai passar é bom, né? A passagem que a gente vai caminhar aqui hoje é uma passagem que já está no meu coração há muito tempo. Nunca tinha tido o privilégio de ministrar sobre ela. Mas quando eu olhei para essa passagem, eu entendi que o Senhor ele estava trazendo isso para esse tempo, para hoje. E eu estou muito feliz também porque a gente aqui do CIA está recebendo a galera do Gama. Será que vocês podem aplaudir pela presença deles? Sejam bem-vindos à nossa casa. Nossa casa é a casa de vocês. A gente teve alguns dias lá no Gama também fazendo um treinamento profético. Galera incrível, tá? Você quer ouvir Deus aí, eles estão aí para falar com vocês também. Povo do manto. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Isaías 55. A gente vai passar por algumas partes desse versículo, desse capítulo. E é um capítulo um pouco grande, mas é um capítulo muito legal também. A partir do verso 1. E eu vou ler ele todo, depois a gente vai falando de alguns pontos específicos.
Todo mundo achou? Isaías 55? Quem não achou, dá um berro aí e grita misericórdia. Vamos esperar as irmãs então. Acharam? Eita glória, vamos lá. A minha versão é King James, mas você pode ver na sua versão também. Diz assim, Isaías 55, a partir do 1. Ó, todo o que está sedento, vinde às águas. Vinde às águas. E o que não tem dinheiro, e vinde vós, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me diligentemente, comei aquilo que é bom, e permite que as vossas almas deleitem-se com a gordura. E algumas versões vai dizer, escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará nas mais finas refeições. Versículo 3, inclinai vossos ouvidos e vinde a mim, ouve e vossa alma viverá, e eu farei um pacto eterno convosco, as infalíveis misericórdias de Davi. Eis que eu tenho dado por uma testemunha para os povos, um líder e comandante para os povos. Eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces, e nações que não te conhecem a ti recorrerão, por causa do Senhor teu Deus e pelo Santo de Israel, porque ele tem te glorificado. Buscai vós ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto ele está próximo. Deixe que o perverso abandone o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos. E permita-o retornar para o Senhor, e ele terá misericórdia dele. E para nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam naquela direção, porém molham a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come, assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Então, ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Amém? Eu acho incrível o que está escrito aqui em Isaías 55. E como eu falei, a gente vai destrinchar um pouco o que está escrito. Todos esses versículos, eu gostaria muito que eu tivesse a sua atenção. Vou tentar ser breve, porque eu acredito que o Espírito ele deseja nos tocar de uma forma nova e diferente hoje. Então provavelmente a gente vai ter mais um tempinho depois da pregação. E depois tem um pós-stop, né? Tem um pós-stop. Então a gente vai dar uma agilizada aí, deixar o Espírito livre, e depois a gente vai para a comunhão. E sabe o que diz aqui em Isaías 1 e 2? Todo que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde vós, comprai e comei. Comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. O primeiro ponto aqui que eu queria trazer para vocês, que foi algo que veio na minha cabeça, foi: que tipo de convite é esse? Que me chama a comprar algo, que fala, compre. Se você está sedento, venha às águas, e você que não tem dinheiro, compre. Imagina se eu tivesse uma banquinha aqui e falasse assim: João, vem comprar aqui na minha banquinha. E você fala assim: pô, não tenho dinheiro, estou sem dinheiro nenhum. Eu falo: vem comprar, João. Vem comprar. Paga aqui, mesmo sem você ter dinheiro. Como é que você vai pagar isso? Como é que você pagaria isso na minha banquinha? Se você não tem dinheiro, como você me pagaria? E eu comecei a refletir enquanto eu estava escrevendo esse esboço. E olha que legal que eu vejo aqui. O Senhor, Ele nos chama para um lugar de comprar coisas
nele, mas nós nunca vamos ter como pagar aquilo que o Senhor nos oferece. Nós nunca vamos poder pagar por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele nos oferece, que Ele nos entrega. Você não seria capaz de pagar pela sua salvação, você não seria capaz de pagar pelos seus dons, você não seria capaz de pagar pelos seus livramentos, você não seria capaz de pagar por aquilo que vem do trono de Deus e alcança a sua vida. Nada. E é esse o convite que eu vejo o Senhor fazendo. Você que não tem dinheiro, vem comprar vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. E eu comecei a me perguntar, tá, Jesus, mas o que essa passagem quis dizer? Como que eu posso comprar se eu não tenho dinheiro? E o Senhor começou a me levar para uma rota de entender qual a moeda que existe no nosso relacionamento com Deus. Você pode pensar um pouco, qual é a moeda que existe no seu relacionamento com Deus? Se dinheiro não pode pagar, se você sendo apenas uma pessoa boa, uma pessoa que faz boas obras, não pode pagar, qual você acha? Vou deixar você pensando nessa aí, a gente vai para outro versículo. E diz assim: por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho naquilo que não te satisfaz? E me escute e coma o que é bom. Me escute e seja suprido. Me escute e a sua alma se deliciará na mais fina refeição. E aí minha cabeça começou a trazer, o Espírito Santo começou a trazer vários versículos na minha cabeça. E a primeira pergunta que ele me fez é: Tiago, por que vocês gastam o que vocês têm, seja o tempo, seja a dedicação, seja a atenção, que é uma das coisas que mais competem nos nossos dias, a nossa atenção. Por que vocês gastam tudo isso nas coisas que não alimentam vocês? E nas coisas que não geram satisfação em você? Eu falei, poxa, Espírito Santo, me diz aí também, me ajuda aí. E eu trago essa pergunta para vocês também. Será que nós temos gastado o que nós temos, às vezes até o nosso dinheiro, naquilo que não nos satisfaz verdadeiramente? Naquilo que não nos alimenta? E quando nós vemos a Bíblia, como ela apresenta Jesus e a presença, você consegue fazer alguma relação aí de algo que aponta para Jesus e que também no nosso natural nos satisfaz? Satisfaz o nosso estômago. A palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que nos satisfaz de maneira plena. Jesus é aquele que merece a nossa atenção, porque é apenas nele que nós podemos nos satisfazer nos dias bons e nos dias maus. Se nos dias bons você se ampara em Jesus, pode ter certeza que sempre vai ter algo a mais para Ele liberar para você. E se nos dias maus você se apoia em Jesus, pode ter certeza que mesmo que você passe por um vale, o Senhor ainda está com você. E nos dias de fome e de seca, Ele vai ser o seu pão. Ele vai ser aquele que vai te sustentar. Ele vai ser aquele que vai pegar você pelas mãos e te acompanhar, mesmo que nós passemos pelos vales, pelos dias difíceis. Ele é aquele que nos gera satisfação nos dias em que nós estamos insatisfeitos até com nós mesmos. E eu não sei qual é a sua fase hoje. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. Mas o que eu tenho para dizer para você é: existe uma mesa, um banquete, que tem um pão da vida disponível para você. Eu não sei o nível da sua fome, o nível da sua necessidade, mas existe um pão que vai te dar vida, e vida em abundância. Isso é o que ele nos pergunta aqui.
E às vezes a gente nem se dá conta do tempo que nós temos gastado com tantas coisas superficiais. Com tanto tempo que nós temos gastado com coisas às vezes inúteis. E nós não temos buscado satisfação naquilo que realmente vai nos gerar essa satisfação. E sabe, às vezes a gente faz tantas coisas, e aqui aponta para o lugar do trabalho, porque trabalha naquilo que não te satisfaz. E eu vou trazer para um contexto eclesiástico. A maioria de nós fazemos parte de ministérios. A maioria de nós trabalhamos de certa forma dentro das quatro paredes para abençoar outras pessoas, e isso é incrível. Isso é incrível. Mas isso não satisfaz as nossas almas. O trabalho não satisfaz o que nós precisamos de verdade. Isso nos edifica, nós vamos tocar outras pessoas, Deus vai tocar outras pessoas através daquilo que nós fazemos. E não me entenda errado, porque nós gastamos tempo nisso. E eu falo como líder da família do Sobrenatural, como líder do Fenda, que nós nos dedicamos não só para um dia de sábado ou um dia de terça, mas nós buscamos viver uma vida íntegra, uma vida santa diante do Senhor, para poder ministrar a outras pessoas e falar aquilo que está no coração de Deus, com total pureza, falando 100% o que Deus está dizendo. Esse é o nosso desejo, o nosso coração, não passar pelos nossos próprios filtros. E sabe, isso é lindo, e o que você faz é lindo. Se você é do Connect, se você é da Ação Social, se você é do Vivos, se você é da Técnica, se você é de qualquer outro ministério. É incrível servir na casa do Senhor. Mas isso, apenas isso, se essa for a nossa primeira motivação, nós vamos falhar. Porque isso não vai satisfazer a sua alma. Então talvez você esteja aqui hoje, servindo, fazendo tudo, todos os dias, derramando algo na vida das outras pessoas, mas ainda assim você tem sentido um vazio, porque você tem tentado colocar no seu serviço, nas suas obras, aquilo que apenas Deus pode ser para você. E isso você conquista não fazendo algo, mas se rendendo ao Senhor, no seu lugar secreto, no seu quarto, no seu lugar de oração. E quando Isaías traz isso aqui para a gente, é isso que vem ao meu coração. E ele diz: se você me escutar, e obedecer às minhas palavras, a sua alma será saciada, como você se sacia em um banquete que tem as coisas que você mais gosta de comer. E quando eu paro para pensar isso, eu penso em uma mesa, uma costelinha assada, um fricassê que acabou de sair do forno, um arrozinho. Isso é algo que satisfaz o meu corpo e o meu paladar. Eu sei que um monte de gente aí já pode limpar aí também, que escorreu aí na vontade. Mas e se eu te disser que existe um alimento e uma comida que vai satisfazer a sua alma mais do que esse banquete satisfaz o seu corpo e o seu estômago? Como você se comportaria diante dessa mesa? O quão sedento você estaria diante de uma mesa com as coisas mais gostosas que você pode ver e encontrar? É nisso que nós precisamos gastar o que temos. É nisso que nós precisamos gastar o que somos. É nisso que nós precisamos gastar o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa consciência, o nosso corpo, a nossa atenção. E sabe o que eu percebi aqui em Isaías, terminando de fazer esse esboço? Que ele faz um convite. E o convite aqui, ele não é apenas para as pessoas que estão com uma vida perfeita. Nossa, Tiago, não é.
O convite aqui não é só para pessoas que estão gabaritando tudo que precisa ser feito no espiritual. Não é só para pessoas que estão gabaritando as disciplinas espirituais. Por mais que isso seja importante, tá? E faça isso. Mas o convite aqui é para todo o que está sedento. Todos que estão sedentos, vinde às águas. Todos que estão sedentos, vinde a esse lugar onde a sua alma será saciada e se fartará diante da presença. E mais um parênteses, o todo aqui não diz respeito a todos, todas as pessoas, ele é específico. Então, infelizmente, o que eu tenho para dizer para você hoje é, nem todos que estão nessa sala, ou vendo online depois, nem todos vão receber desse banquete que está disponível para esse lugar, infelizmente. Eu queria muito que todos pudessem ver isso, e entender essa mensagem, e se lançar a essas águas. Mas perceba o que Isaías diz, ele não diz todas as pessoas, mas ele diz, todo aquele que está sedento. Então hoje eu te pergunto, você só está aqui para mais uma noite comum, só porque o seu líder mandou você estar? Ou você de fato está sedento a estar nesse lugar para encontrar a presença de Deus de uma forma que você ainda não encontrou? Será que hoje existe um coração sedento dentro de você? Se existe um coração sedento dentro de você, eu quero te dar uma boa notícia. As águas são para nós. As águas hoje são para aqueles que estão sedentos. E sabe, aquele que está sedento, ele não é aquele que pega um copo com água, pega, cheira. Acho que eu vou beber. Acho que minha garganta está seca, eu acho que eu preciso de água. O sedento é aquele que ao avistar um copo de água lá no final desse templo, ele sai correndo de onde ele está, porque ele viu aquele copo de água, porque ele está sedento. É como um deserto que não tem água. É como você caminhar por dias em um deserto, sem água para beber, e de repente você avista um oásis. Você avista águas naquele lugar. E eu tenho certeza que se nós estivéssemos caminhando por alguns dias em um deserto, sem água, sem hidratação, com o nosso corpo debaixo de um sol escaldante, quando você tivesse a visão de um lugar com águas, você não entraria só molhando o pé primeiro para ver a temperatura da água, ver se está quente ou se está fria. Você mergulharia de cabeça nesse lugar. Por quê? Porque você está sedento. Então comece a colocar isso no seu coração. Você precisa sair desse lugar com o coração sedento pela presença de Deus. Você precisa sair desse lugar com o coração sedento pelas águas do Espírito Santo. E esse é o convite. Você que está sedento, venha. Vinde às águas. E sabe, voltando lá naquela primeira pergunta, como nós podemos, entre aspas, pagar por esse convite? Venha e compre. Aquele que não tem dinheiro, venha e compre. Eu comecei a perceber que a nossa moeda, não que nós possamos comprar, mas me entenda num contexto. A nossa moeda diante de Deus sempre foi, é e sempre será o nosso coração. Sabe por que o convite dele aqui é: se você está sedento, vem, compra. Você que não tem dinheiro, compra do vinho e do leite. Compra, não com aquilo que você pode se programar para entregar, não por aquilo que você tem de montão, não por aquilo que você acumulou durante o tempo, mas compre
depositando o seu coração, diante da minha presença. Sempre foi sobre isso. Se você parar para olhar a história na Bíblia, de capa a capa, sempre o Senhor, Ele está querendo o coração do seu povo. Sempre o Senhor está querendo esse lugar de relacionamento com o seu povo. Então hoje o meu convite para você também é, se você não tem como pagar aquilo que Deus te entregou, se você não tem como pagar aquilo que Deus ofereceu para você, ainda assim você pode entregar um coração, mesmo que seja um coração que hoje esteja sujo, machucado, ferido, ainda assim você pode entregar isso para Deus. Ainda assim você pode derramar diante de Deus aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu coração. E mais pesado ainda, mesmo que hoje o seu coração, o nosso coração, ainda tenha outros ídolos no lugar de Deus, ainda assim você pode mostrar para Deus, entrar em um lugar de arrependimento e mesmo assim Ele vai querer alcançar o seu coração. Então você que não tem dinheiro para pagar aquilo que Deus te entregou, venha e compre com o seu coração. E sabe, como se parece alguém que tem um coração sedento? Já parou para pensar? Se você olhar na Bíblia, um personagem, uma pessoa que tem um coração sedento, de quem você lembraria? De quem vocês lembrariam? Pode falar. Quem? Davi? Davi, mais alguém? Todo mundo concorda com Davi? Quem concorda, levanta a mão aí. Quem discorda, levanta a mão. Quem não tem mão, levanta a mão. Tem gente que não levanta a mão, né? E justamente sobre Davi. Também é alguém que me traz essa lembrança. E olha só o que está escrito em Salmo 63. Isso Davi falando. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Seu poder e a Sua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Será que hoje nós podemos falar isso também? Será que hoje nós podemos, com os lábios puros diante do Senhor, falar: Senhor, o Teu amor é melhor do que a vida? Você estaria disposto a orar isso hoje? E ele continua: por isso os meus lábios Te exaltarão, enquanto eu viver Te bendirei, e o Teu nome elevarei, e em Teu nome elevarei as minhas mãos, a minha alma ficará satisfeita. Olha como é incrível como a Bíblia, mesmo em lugares diferentes, ela ainda assim aponta para o mesmo lugar. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. E quando eu me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite. Isso é um coração sedento. Qual foi a última vez que nós nos deitamos, encostamos a nossa cabeça no nosso travesseiro, e nós ficamos lembrando daquilo que o Senhor já fez por nós? Ou pensando: ai Jesus, como eu anseio pelo dia em que o Senhor virá e eu Te conhecerei face a face, eu Te verei. E Te conhecerei como eu sou conhecido por Você. Qual foi a última vez que a gente orou e falou isso para o Senhor? Isso é um coração sedento. Nós precisamos voltar para esse lugar. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas, a minha alma pega-se a Ti, e a Tua mão direita me sustém. Cara, o coração de Davi, ele era tão quente, o coração de Davi, ele era tão intenso, que muitas vezes eu me deparo com alguns salmos que são orações, e eu falo: Senhor, não sei se eu posso fazer essa oração aqui não, porque eu não sei se o meu coração está tão quente para isso. E mesmo assim o Espírito nos leva para esse lugar. Então hoje que o Espírito te conduza para esse lugar, em nome de Jesus. E continua em Isaías 55.
Versículo 3 diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e vossa alma viverá, e eu farei um pacto eterno convosco. As infalíveis misericórdias de Davi. Sabe, Davi era um cara que, por muito tempo, estava escondido por trás das malhadas. Muito tempo ele estava escondido, pastoreando as ovelhas. Por muito tempo ninguém viu o trabalho de Davi. E depois de um tempo, quando Deus resolve expor Davi, Deus, por sua misericórdia, também, Ele faz aquele pastor de ovelhas, que não era visto por ninguém, e muitas vezes desprezado e esquecido pela sua própria família, Ele coloca em um lugar de rei. Ele torna aquele pastor humilde de ovelhas em um lugar de reinado. Porque Davi, ele permaneceu com o coração fiel dele. E aqui, como diz Isaías, se manifestam as infalíveis misericórdias de Davi. Mas perceba o que ele diz: inclina vossos ouvidos e vinde a mim. Esse é o nosso convite de Deus hoje. Será que hoje você pode inclinar os seus ouvidos para o que o Senhor está falando? Sabe, muitas vezes nós fugimos daquilo que Deus nos diz. Ou porque nós achamos uma realidade distante demais, ou porque nós sabemos que nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas quando o Senhor nos pedir. E por isso, muitas vezes nós fugimos desses convites do Senhor. Mas essa é uma noite que o Senhor te encurralou. E você vai ouvir e inclinar os seus ouvidos para o que Ele tem te pedido. E no final desse capítulo você vai entender por quê. E sabe, pessoas que não inclinam seus ouvidos ao Senhor, normalmente são pessoas com coração obstinado. Normalmente são pessoas que se acham autossuficientes demais. Normalmente são pessoas que, mesmo que não percebam, estão com orgulho inflamando o seu coração. E quem é autossuficiente jamais será sedento. Quem é orgulhoso jamais será sedento pelo Senhor. E eu queria brevemente pontuar isso, também com o que está escrito em Apocalipse 3. Vai dizer a respeito da igreja de Laodiceia. E toda vez que eu leio essa passagem, eu fico com um temor muito grande no meu coração. Porque sempre que vem alguma dessas palavras no meu esboço, primeiro vem quem está pregando. Primeiro atinge o coração de quem está aqui. E o Senhor ajusta, o Senhor alinha, o Senhor amassa, para que, assim como foi falado aqui naquela ministração a respeito da azeitona, depois que ela passa pelo processo de prensa, ela libera o azeite. Então pode ter certeza que quem está aqui é prensado primeiro. E quando o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, foi com um santo zelo e temor que eu quis trazer para a gente. Apocalipse 3, a partir do 14, vai dizer assim: e ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, eu sou autossuficiente. E não sabeis, na minha versão, King James, e não sabeis. Cadê? Me perdi, peraí. Sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabeis que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te, e olha o conselho que Jesus dá. Depois de uma patada dessa. Aconselho-te comprar de mim, mais uma vez, comprar de mim. Comprar de mim. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico,
para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da sua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com colírio, para que possas ver. O que Jesus diz? Compre de mim o ouro que passou pelo fogo, o ouro puro, para que de fato você receba de mim e você seja rico daquilo que eu tenho para você. E ele traz para que você compre vestes que eu tenho para você, para que você não seja exposto pela sua própria força, mas que vestido de mim, as pessoas não vejam mais você, mas as pessoas me vejam em você. Então se revista hoje de Cristo e daquilo que Ele tem para você essa noite. E Ele segue, e unja os teus olhos com colírio para que você possa ver. Muitos de nós temos visto, e os nossos olhos, eles têm ficado cheios de tantas coisas, tantas sujeiras, que tudo que nós temos visto nos nossos dias são coisas que não estão alinhadas com os olhos de Deus. Então essa é uma noite em que o Senhor ele está trazendo um colírio espiritual e pingando nos nossos olhos, para que tudo seja limpo e a gente veja com clareza aquilo que existe nesse lugar. Aquilo que nós não vimos no início desse culto, o Senhor nos convida, limpe os seus olhos e unja os seus olhos com o colírio que eu posso te dar, para que nesse momento final, você veja o que você não viu no começo. Se você estava distraído, esse momento final é um momento perfeito, para você começar a ver, não no natural, mas o que está acontecendo aqui no espiritual. E eu te pergunto, você pode ver as águas que estão aqui? Você pode ver as águas que foram liberadas para esse lugar? E Jesus é tão incrível que olha o que ele fala um pouco mais para frente. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Existe um lugar de arrependimento hoje. Existe um lugar onde o seu coração ele vai ser depositado diante de Deus. E Ele vai pegar do jeito que tiver. Se você se dispor a colocar diante do Senhor. E não um coração que você finge ter bonitinho, cheiroso, perfumado. Um coração que não tem problemas. Um coração que nunca foi ferido. Não é um coração plástico que o Senhor deseja. Então o meu convite para você é: se coloque num lugar de vulnerabilidade. Não para líder, não para homens, mas diante do Senhor. Ele já sabe de tudo mesmo. Ele já conhece as profundezas do nosso coração. Então por que nós não declararmos a respeito do que nós estamos sentindo e colocar isso aos pés de Jesus hoje? Por que não? E nos arrepender de tudo aquilo que nós temos feito e não estava alinhado. O arrependimento nos leva a um lugar mais próximo do coração de Jesus. Sabe, se você parar para ver aqui em Isaías no começo, ele diz: vinde às águas. Quem chama assim vem ou vinde, não é alguém que está fora do lugar. Mas aquele que te chama para essas águas, é aquele que já está em meio às águas. É aquele que já está no lugar onde você e eu precisamos ir. Então Jesus, ele não está pegando na sua mão e falando assim: vamos lá, eu vou te levar até as águas. Hoje Jesus, ele deseja falar com filhos maduros e dizer: você é capaz de vir até mim? Você é capaz de aceitar o meu convite? Existem aqui águas, mas será que você quer caminhar até essas águas? Essa é a escolha que nós vamos precisar fazer. Todo o que estiver sedento, não todos do templo, mas todo o que estiver sedento. E ele continua em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, lembra, inclinar os ouvidos, e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Mais uma vez o pão se aparecendo para a gente. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono. Assim como eu também venci, estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu queria que você fechasse os seus olhos por mais um instante.
Sei que talvez eu seja chato por ficar pedindo para fechar os olhos, mas esse é o momento em que você vai olhar para Jesus e ver o que realmente importa com os olhos fechados. E eu quero te convidar a refletir no que está escrito no versículo 6. Não precisa abrir os olhos, eu vou ler. Versículo 6 e 7 de Isaías 55 e diz: buscai vós ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto Ele está próximo. Deixe o perverso, abandone seu caminho, e o homem injusto os seus pensamentos, e permita-o retornar ao Senhor, e Ele terá misericórdia dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele abundantemente o perdoará. Então hoje eu quero te convidar a hoje dar nome aos pecados que existem em seu coração hoje. Seja um pecado esporádico, seja um pecado de estimação. E sabe, pecado não é só aquilo que você faz e se sente sujo depois. Mas às vezes a desobediência também é um pecado que nós temos cometido e não temos percebido. O não obedecer ao que o Espírito nos ordena também é desobediência e pecado. Então, permita Ele trazer hoje ao seu coração o que precisa ser limpo dentro de você. Vá para esse lugar vulnerável diante do Senhor. Porque Ele abundantemente nos perdoará. Quando nós caminhamos para as águas, a convite do Senhor, existe um pão no processo, existe água no processo, mas também existe perdão no processo. Se você se sente indigno da presença do Senhor, eu quero dizer que um preço já foi pago. Jesus já morreu naquela cruz e te perdoou de tudo aquilo que hoje te acusa. Então caminhe para esse lugar do perdão. Se arrependa genuinamente e retorne para o Senhor hoje. E guarde isso aí no seu coração, que no final a gente vai usar isso que o Espírito trouxe no seu coração. No versículo 8 vai dizer, pode abrir os seus olhos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, desse modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Porque como cai a chuva, a neve desde o céu, e não retomam naquela direção, porém molha a terra e faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come, satisfação. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará nas coisas para o qual eu a enviei. Sabe, existem pensamentos de Deus sobre nós hoje. E você pode parar e pensar assim: o melhor pensamento que você já teve sobre a sua vida, a melhor meta que você já pôde estabelecer para a sua vida, a melhor coisa que você já pensou a respeito de um relacionamento, a melhor coisa que você já pensou sobre a sua empresa, a melhor coisa que você já pensou sobre o seu ministério, não chega nem perto dos pensamentos que Deus tem para você. Ele tem pensamentos muito mais altos. A Bíblia nos diz isso e nos garante isso. Ele tem pensamentos muito melhores do que você pode pensar ao seu respeito. Ele tem pensamentos muito maiores do que a sua mãe, o seu pai, a sua avó, pessoas que te amam, podem dizer e planejar para você. Mas tudo isso está interligado. E nós vemos lá de trás, desde o versículo 1, todo sedento, venha e compre. Depois a gente vem: se você inclinar os seus ouvidos para mim, você vai ser saciado, a sua alma será saciada. E ele continua:
O Senhor é aquele que prepara todo o caminho para você. O Senhor é aquele que prepara toda a estrada até você chegar nas águas. Ele diz: busque o Senhor enquanto se pode encontrar. E ele finaliza dizendo: se você conseguir caminhar para esses lugares das águas, você vai encontrar um lugar de bons pensamentos, muito além dos que você tem por você mesmo. Se você vier e aceitar esse convite, vinde às águas, você vai se deparar com você mesmo, que você nem conhecia, porque você vai começar a se olhar com os olhos do Senhor. Se você genuinamente se arrepender, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele diz que a palavra dEle não volta vazia. E eu queria que você se colocasse de pé. A gente já está finalizando. Eu queria que nós começássemos a pensar agora e a refletir. Quais são esses pensamentos do Senhor sobre nós? Que são tão altos, que são tão grandes.